Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Martin. Olá, Walter. Que bom que a sua voz melhorou um pouquinho. Só um pouquinho, mas ainda não estou lá. Portanto, tenho compaixão de mim, pois minha voz não está muito boa. Que seja feita a vontade do Senhor. Confie e Ele vai te levantar. Eu estou melhorando. Foi uma semana difícil, mas já estou melhor. Vamos começar com uma oração. Pai Celestial, muito obrigado por nos ajudar a continuar. Obrigado pela oportunidade dessas conversas e obrigado por nos dar força. Por favor, esteja conosco durante este episódio e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Martin, falamos sobre muitas coisas no último episódio. E parece que o tema sobre os livros apócrifos gerou alguma comoção. Eu não esperava por isso, mas é muito sério, O que aconteceu? Bem, muitos dos comentários que recebemos afirmaram que não fizemos distinção entre os apócrifos do Antigo Testamento e os apócrifos do Novo Testamento. Os apócrifos do Antigo Testamento foram incluídos na versão original da King James. No entanto, os protestantes concluíram que o certo seria removê-los. Correto? E eu não acho que, em nenhum caso, quando estavam na versão King James, eram vistos como escrituras inspiradas. Exceto na Igreja Católica. A Igreja Católica vê esses livros como canônicos, e eles defendem que eles sejam assim. Do contrário, você é uma anátema. Isso é um pouco problemático para as pessoas que estão sempre tentando exaltar os apócrifos. Martin, se a besta do Apocalipse está determinada a inserir algo que corrobora algumas de suas doutrinas, mas que contraria o restante das Escrituras, isso é muito suspeito. Por que seguir nesse caminho? Por que seguir esse caminho? E, se eu me lembro bem, nesse episódio também, eu mencionei que se você quiser saber mais sobre o que aconteceu, por exemplo, nos tempos do Antigo Testamento com Israel, basta ler Patriarcas e Profetas. Então, isso já deve dar uma pista de que nós incluímos os apócrifos do Antigo Testamento nessa conversa. Mas, para maior clareza, eu pensei, tudo bem, vamos dar uma olhada em alguns desses livros dos apócrifos do Antigo Testamento e ver o que eles afirmam. E então poderemos ver se eles estão em harmonia com as Escrituras. Permita-me deixar bem claro, os apócrifos do Novo Testamento não passam de lixo. Eu vou repetir para todo mundo entender. Não passam de lixo. Tudo que está ali é bobagem irracional, ilógica, não científica Antibíblico. e, principalmente, não bíblica. Mas eles são escritos de uma maneira tão bonitinha, como o livro de Enoque, por exemplo. Isso acaba convencendo. Ainda assim, contraria as Escrituras. Este livro apresenta informações que podem parecer interessantes, mas que são totalmente irrelevantes para a salvação. É verdade. Eu li que algumas pessoas estão bravas por causa do ciclo da semana. Mas eu li em Ellen White que Deus, de maneira maravilhosa, preservou o ciclo da semana desde o início. Ela viu isso, e se ela viu, mas as pessoas dizem que Deus não preservou, neste caso, ou Deus é incompetente, ou ela não passa de uma falsa profetisa. Uma das duas. Eu também falei aquilo porque se Deus mudou, ou se o ciclo foi mudado, Deus o retificou, como já mencionamos muitas vezes antes, com o maná. Há muitos e muitos exemplos. Já falamos sobre isso, mas vamos analisar um pouco isso antes de irmos para o assunto de hoje. Como a minha voz não está muito boa, Martin, eu vou pedir para que você leia hoje. Vou dar o meu melhor. Vamos ver o que está acontecendo aí. Muito bem, isso aqui está no livro de Tobias. O companheiro de viagem de... Ok, essa é uma descrição do que está acontecendo no livro. E vamos ver o que podemos deduzir disso. O companheiro de viagem de Tobias, em sua jornada, era o anjo Rafael, embora sua identidade não fosse conhecida nem por Tobit nem por Tobias. A caminho da Média, quando tomava banho, Tobias foi atacado por um grande peixe. O peixe foi morto. Rafael então disse a Tobias para tirar o coração e o pulmão do peixe, pois seriam úteis como remédio.
Ao mesmo tempo, Tobias pediu ao Senhor que tirasse sua vida. Havia uma mulher na Média chamada Sara, que também estava pedindo para morrer. Ela havia perdido 7 maridos, cada um na sua noite de lua de mel. Um demônio chamado Asmodeus havia entrado no quarto e matado cada um desses homens. Por isso, Sara desejava morrer. Quando Tobias chegou à Média, Rafael o aconselhou a casar-se com Sara. Para não se tornar a 8ª vítima do demônio, Tobias usou o fígado e o coração do peixe morto para expulsar o demônio do quarto. Quando Tobias e Sara retornaram a Nínive, ele usou parte do peixe para esfregar nos olhos de seu pai cego. Naquele momento, Tobit foi curado de sua cegueira. Rafael então revelou sua verdadeira identidade a Tobit. Ele era um anjo enviado por Deus em resposta à oração de Tobit. Há uma série de erros históricos e geográficos óbvios neste livro que o tornam historicamente impossível. Como observado, elementos lendários também são encontrados na história. Então esse é o comentário do próprio escritor. Se esse livro é mesmo inspirado, então eu perdi todo o meu respeito pela inspiração. Esse livro, pelo que eu estou vendo, contém até magia. Parece que essas simpatias com peixes feitas pelos curandeiros da África estão dando muito certo. Sim. Então não precisamos de Jesus. Mas é Jesus que expulsa os demônios. Somente ele pode. Até mesmo Gabriel precisou da ajuda de Miguel. Então, Martin, se as pessoas quiserem arrancar corações e pulmões de peixe para fazer simpatias, então que façam. Vão lá, pesquem peixes, arranquem seus corações e façam como os sacerdotes. Coloque-os em uma garrafa com um pouquinho de fumaça e saiam por aí, expulsando os demônios. Se acham que isso vai funcionar, vão em frente. Mas, para mim, esse livro não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem lugar dentro da Bíblia. Agora, se a Igreja Católica gosta desse abracadabra todo, é problema dela. Correto. Então, as pessoas podem julgar por si mesmas, lendo. Vamos ver outro livro. Judite. Judite é o relato de uma mulher judia que salva seu povo ao matar um líder inimigo. Parece não haver uma base histórica para essa história. O livro contém uma série de erros históricos e cronológicos. Na verdade, Judite começa com alguns erros históricos óbvios. Ela diz: era o 12º ano do reinado de Nabucodonosor, que governava os assírios na grande cidade de Nínive. Naqueles dias, Arfaxade governava os medos em Ecbatana. Isso está em Judite capítulo 1, verso 1. Nabucodonosor era o governante dos babilônios, não dos assírios. Além disso, ele governava em Babilônia, não em Nínive. Esses são erros históricos graves que mostram o caráter lendário desse livro. Na verdade, a Nova Bíblia Americana, uma tradução católica romana, faz a seguinte admissão sobre o livro de Judite. Qualquer tentativa de ler esse livro diretamente contra o pano de fundo da história judaica em relação aos impérios do mundo está fadada ao fracasso. Prólogo de Judite. Isso simplesmente significa que todo o relato do livro de Judite é fictício. Há um problema mais sério de acordo com o livro. Deus ajuda Judite a contar uma série de mentiras. Judite mente para os assírios dizendo que está se escondendo de seu povo. Após ganhar a confiança, ela consegue matar o líder deles com seu engano. Bem, parece que isso já diz tudo. O que você acha? Eu não tenho nada a dizer. Eu acho que as pessoas devem julgar por si mesmas. Você prefere pegar o livro de Judite ao invés do livro de Reis como referência? Sim, você pode substituir o livro de Esther por Judite. Eu acho que as pessoas podem julgar por si mesmas nesse caso. Vamos a outro livro. Esse livro é Bel e o Dragão, ou Bel e a Serpente. Ele consiste em 2 histórias. Esses 2 relatos ridicularizam a idolatria e mostram como os deuses da Babilônia não têm poder. Na segunda história, Daniel pediu permissão ao rei para matar o dragão que eles estavam adorando. Ele disse: dê-me permissão, ó rei, e eu matarei o dragão sem espada nem porrete. O rei disse: eu lhe dou permissão. Então Daniel pegou piche, sebo e crinas, e cozinhou-os, e fez bolos, e jogou na boca do dragão. O dragão os comeu e se arrebentou. Então Daniel disse: vejam o que vocês adoravam.
Os babilônios então ficaram chateados, pois Daniel havia destruído 2 ídolos, e convenceram o rei a jogar Daniel na cova dos leões. A história termina mostrando que Deus protegeu Daniel dos leões durante os 6 dias em que ele esteve na cova. No 7º dia, o rei chegou à cova dos leões e encontrou Daniel a salvo. Bel e o dragão é acrescentado ao livro de Daniel como Daniel capítulo 14 nas traduções católicas romanas e como uma obra separada nas traduções protestantes. Uau! Na verdade, temos 2 versões da história de Daniel na cova dos leões. Na versão bíblica, Daniel é jogado na cova dos leões Por quê? praticar a verdadeira adoração. Aqui, mais uma vez, temos abracadabra. Mas, se você quer acreditar, vá em frente. Mas isso não está de acordo com o resto da Bíblia. Não. Então, por que tornar esses livros canônicos? Porque são cheios de abracadabra? Não. Eu não sei, mas cabe a você, leitor, e ao próprio ouvinte decidir. Você realmente acha que um dragão ia explodir por comer um bolinho de piche e cabelo? Parece delicioso. Acho que foi por isso que o dragão comeu. Não. Vamos dar uma olhada em outro livro. O livro de 2º Macabeus. Veja, Martin, esses livros são livros históricos. Mas não podemos acrescentá-los como parte da Bíblia? Seria como pegar a enciclopédia britânica e dizer, olha, isso é uma continuação da Bíblia. Até mesmo Joséfo pode ser adicionado aí. Correto? E depois dizer que a história desse livro é mais precisa do que a da Bíblia. Se você crê que a Bíblia é um livro inspirado, então os outros livros devem ser julgados pelo que está escrito na Bíblia, e não a Bíblia julgada pelos outros livros. Se você quer uma fonte adicional histórica, então use uma que é inspirada. Se você quer estudar o Antigo Testamento, nós sempre dissemos aqui para lerem o Patriarcas e Profetas e o Profetas e Reis. Aí sim você terá uma que é explanativa e também expansiva com relação aos eventos bíblicos. E até explica muito bem no livro de Enoque. E o que é interessante também é que muitas pessoas dizem que tudo bem, mas Judas se refere a Enoque e há muitos versos que se referem a Enoque. Minha pergunta, mais uma vez, é: o livro de Enoque não está em harmonia com a Bíblia? Portanto, a referência não pode ser a esse livro. Bem, vamos ler essa passagem na Bíblia. Boa, vamos fazer isso. No livro de Judas, lá no verso 14, diz assim, e também Enoque, o 7º desde Adão. Vamos parar por aí. A qual Enoque ele está se referindo? Aos santos de Deus, aquele que andou com Deus. Correto, o 7º desde Adão. Porque o outro Enoque, que era filho de Caim, veio antes deste. Já mencionamos em muitas palestras que, de acordo com Morais e Dogma do Albert Pike, a maçonaria deve a sua sabedoria a Enoque, filho de Caim, pois a cronologia utilizada por ele não pode se referir ao bom Enoque, mas somente ao Enoque do mal, o filho de Caim. Esta religião do mau Enoque foi propagada para as seguintes gerações, passando por Nimrod, por exemplo. Então, a religião da maçonaria, que é luciferiana, tem a sua origem da linhagem do mau Enoque. Portanto, as divindades que surgiram desde então referem-se a Caim e a Enoque. Por exemplo, Marduk é Enoque. Agora, aqui na Bíblia é mencionado o 7º Enoque desde Adão. E este foi tomado para o céu sem ver a morte. O bom Enoque deve ter profetizado a respeito da vinda do Senhor. Sim, definitivamente. E Enoque, o 7º a partir de Adão,
profetizou dessas coisas, dizendo: Eis que o Senhor vem com 10.000 de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Martin, há qualquer coisa aqui que contradiga as Escrituras? Não. Está 100% de acordo com elas e, obviamente, o Enoque, que andou com Deus, diz que tudo está em harmonia com as Escrituras. Por que alguém vê a necessidade de se começar discussões profundas a respeito de Enoque logo agora? O Pedro foi aquele que veio para dar apoio a Judas, porque mesmo naquela época ele deve ter sido criticado. Ele repetiu muitas das coisas sem mencionar nada do livro de Enoque. E esse é o problema. E, mais uma vez, o livro de Enoque contradiz a Bíblia. Portanto, não pode ser o livro do verdadeiro Enoque. Vamos deixar assim, Martin. Muito bem, temos aqui então um livro histórico. Mas vejamos alguns acréscimos interessantes que aparecem nesse livro histórico. Leia para nós, Martin. Vejamos então, segundo Macabeus não é tão preciso historicamente quanto o primeiro Macabeus. Ele tem vários erros cronológicos e também contém várias contradições, bem como algum material fantasioso e lendário. A seção final, capítulo 10, relata a campanha militar bem-sucedida de Judas Macabeu e a derrota de Nicanor. Como mencionado, grande parte desse material é não histórico. Mas a doutrina católica romana, como o purgatório, as orações pelos mortos e o trabalho intercessório dos santos glorificados, encontra apoio em 2 Macabeus. Dá para entender por que a Igreja Católica quer canonizar esse livro? Claro. É porque corrobora sua doutrina. Agora, a doutrina do purgatório é essencial a eles. Porque essa igreja não ensina a salvação em Cristo. Ela nega a expiação. Sendo assim, os pecados devem ser pagos no purgatório. E é por isso que essa igreja precisa do purgatório. Bem, eu não preciso. Eu tenho Cristo. Essa é a questão. Então, esses livros, sabe no que eles me fazem pensar? É como aquela série The Chosen. Pode assistir, mas não há base bíblica para isso. E os autores do livro reconhecem isso. Eles tiram aquelas histórias da cabeça deles. Sabe, se não é bíblico e te leva para outras tangentes, para mim não interessa o quão bonitinho seja. Não me interessa. Não há mais tempo para isso. É estudar a Bíblia, o espírito de profecia e levar a mensagem dos 3 anjos às pessoas. Abandonem essas bobagens. O grande perigo de se utilizar fontes externas à Bíblia é que isso abre uma janela para doutrinas espúrias. O purgatório, por exemplo, que é uma doutrina-chave da Igreja Católica Romana. Isso monta a base para toda religião falsa pagã, que baseia a sua salvação por meio das obras. Certo? Isso mesmo. Uma vez que você começa a abrir essa porta, você corre o risco de começar a deixar o Espírito te guiar. Isso é verdade. É exatamente isso. E quando se começa a deixar o Espírito guiar as suas doutrinas, você pode redefinir o amor, por exemplo. O amor significa tudo. Se você ama a árvore, case com a árvore. Bem, não precisamos mencionar todas as outras perversidades, né? Não. E então, no fim das contas, uma vez que você tenha redefinido o que é o amor, qualquer coisa encaixa. Mas abandonar as doutrinas bíblicas abre as portas para as falsas doutrinas, que por sua vez leva a muitas desgraças. Com certeza. Sabe, o interessante é que isso é dirigido pela Igreja Católica Romana. Significa que é dirigido pelo Anticristo. Portanto, se você se envolver com isso e estudar isso e se tornar um especialista nisso, você pode acabar como Henry Newman,
e se tornar um cardeal no sistema anticristo. Você pode se tornar um cardeal. Agora, não esqueçamos de que Roma é um sistema brilhante. Porque esse sistema acomoda duas classes. As duas classes que Roma acomoda são aqueles que querem ser salvos pelas obras e os que querem ser salvos em seus pecados. E eles são mestres em abraçar os dois. Quando você olha para o sistema católico romano com os seus cardeais e vê alguns deles participando de paradas gays, campanhas pró-aborto, ao mesmo tempo que outros são contra, isso parece uma confusão. E além disso, você ainda tem os ultraconservadores, que querem ser salvos por suas obras, junto àqueles que querem ser salvos em seus pecados. E ela acomoda as duas classes. Imagine só o quão largo é o caminho para Roma. Sim, e já mostramos inúmeras vezes que até mesmo outras religiões são aceitas no sistema católico romano. Até onde isso vai? Vamos ver como ela está se espalhando pelas igrejas protestantes. Martin, leia isso pra gente e nos diga o que está havendo. Temos esse artigo interessante sobre uma igreja luterana comunitária que adicionou um apoio para esse mês do orgulho que aconteceu durante todo esse... E o chamam de doutrina cintilante. Sim, isso foi lido na igreja. Portanto, não precisamos ler o artigo. Na verdade, vamos ver o vídeo. Muito bem. Bem, esse foi um artigo interessante, e na verdade um vídeo que se tornou viral sobre a igreja luterana, onde o pregador era uma senhora lendo a doutrina cintilante. Agora temos que descobrir o que é essa doutrina. Vamos ler o segundo parágrafo. A doutrina cintilante é uma versão da doutrina dos apóstolos modificada para incluir a comunidade LGBTQ+. O incidente ocorreu no domingo 25 de junho com a co-pastora Anna Hengel liderando a congregação. Ela recita que Deus não é binário, que Jesus Cristo tem dois pais e que amor é amor. Apelando à inclusão e à diversidade, ela acrescenta: acredito na Igreja dos Santos de todos os dias, tão numerosos, criativos e resilientes quanto os retalhos da coxa de retalhos da AIDS, cujos pés estão cobertos de lama e cujos olhos olham para as estrelas com admiração. Martin, a nossa igreja, desde o seu início, rejeitou a ideia de um credo. Porque uma vez que se tem um credo, você então criou um conjunto de regras e compreensões daquilo que você acredita na Bíblia. E então exclui o Espírito Santo de guiá-lo com relação ao que a Bíblia na verdade diz. Assim, o nosso único credo é a Bíblia. A Bíblia é o nosso credo. E uma vez que se entra nesse caminho, tudo acaba sendo permitido. Você pode trazer ídolos na igreja, fazer o que quiser, pois tudo acaba sendo definido pelo seu ponto de vista. No caso deles, são doutrinas cintilantes. Sabe de uma coisa? E isso também é perigoso, porque mesmo que você comece a seguir a posição oficial da igreja, isso sempre pode começar a se infiltrar no sentido de um pensamento secular. Sim, e deixar a Bíblia de lado. Especialmente com relação à saúde ou outras coisas. Se o governo diz uma coisa, isso pode acabar sendo a nova norma da igreja. A política da igreja. Pode se tornar a política da igreja, mas ela pode não ser a bíblica. Exatamente. Então, nosso único credo é a Bíblia. Então, vamos dar uma olhada no que ela diz nesse vídeo. Eu os convido a se levantarem em corpo ou espírito. Vamos confessar a nossa fé hoje nas palavras da doutrina cintilante. Eu acredito num Deus não binário, cujos pronomes são plurais. Eu creio em Jesus Cristo, o Filho deles, que vestiu uma túnica fabulosa e que tinha dois pais, e que via todos como irmãos filhos de Deus. Eu creio no espírito do arco-íris, que quebra a nossa imagem de apenas uma luz branca e a divide em um arco-íris de diversidade gloriosa. Eu creio na Igreja dos Santos de todos os dias, um numeroso grupo criativo e resiliente,
cujos pés estão firmados na lama e olhos contemplam as estrelas em maravilha. Eu creio na nossa mensagem de que amor é amor e amor. Então, amados, vamos amar. Eu creio, glorioso Deus. Ajuda-me na minha falta de fé. Amém. Agora eles têm que redefinir Jesus. É definitivamente o que fizeram. Eles o redefiniram. Mas quem deveria definir Jesus? A Bíblia. A Bíblia. Deus. Sim. Outro dia eu ouvi um pregador que, na verdade, foi bastante interessante ouvi-lo. Ele disse: se você quiser ler o que Deus diz, leia a Bíblia. Mas se quiser ouvir o que Deus tem a te dizer, leia sua Bíblia em voz alta. Verdade, muito bom. Sim. Deveria ser desse jeito, não é? Não, isso, na verdade, só mostra que, como você sempre diz, vai do ridículo ao sublime total. O fato da sociedade estar enlouquecendo só nos mostra que estamos no fim da história desse mundo. Isso é verdade. Vamos assistir mais um. Veja só isso. Vamos falar sobre a Miss Holanda. Nessa semana, a Ricky Valerie Coley, uma transgender, entrou na competição da Miss Holanda e ela ganhou. Um homem biológico acabou de ser votado Miss Holanda e agora ela vai para o Miss Universo. Micaela, o que você acha? Olha, eu espero que ele ganhe. Tô brincando, gente. Sabe, eu não sei nem como reagir a essas situações. Porque as mulheres lutaram tanto para estarem onde estão hoje. Sabe, eu estava olhando para a imagem da Maratona de Boston em 1967 e tinha essa imagem de uma mulher sendo agarrada por um homem porque mulheres não podiam competir. É aí que começou. E aqui estamos nós hoje, com homens competindo em nossos esportes. É incrível para onde o feminismo nos levou. É uma coisa bizarra. Ontem mesmo, a Megan Rapinoe, uma das maiores estrelas do esporte americano, disse ontem que... E, aliás, ela falou isso aposentada, o que é muito conveniente para ela. Mas ela disse que está muito feliz de ver todos esses atletas trans competindo. Tá bom, mas suponha que todos os competidores do esporte feminino acabem sendo homens transgênero. Isso não parece certo? Aí está um excelente ponto de vista nessa última afirmação. Se todas as garotas no time forem homens biológicos, Ora, vamos mudar todos os times de futebol de homens para mulheres? Não seria interessante? Qual é a especialidade do diabo? o mestre do Inversão. reverso. O que ele odeia? Ele odeia tudo que Deus colocou no lugar. Ele odeia especialmente duas instituições que foram abençoadas no Éden: o casamento E o sábado. e o sábado. E são essas duas que ele vai atacar, com todas as forças dele. E ele está fazendo um bom trabalho. E toda a humanidade está seguindo esse engano dele. Isso só mostra o quão perspicaz ele é. Martin, com relação ao sábado, esse é o próximo ponto de ataque dele, pois o sábado tem a ver com a autoridade de Deus. E o príncipe... Oh, me desculpe, não. O rei Charles é um ativista climático. Ele acredita em tudo que o Al Gore acredita. E que todo o restante do mundo que não pensa direito também. Mas vamos deixar para lá. Eles têm um parceiro que é o czar do clima dos Estados Unidos, John Kerry também. Sim, e todos têm o mesmo chefe, que é o Papa. Agora, vejamos o que eles vão fazer a respeito da questão climática, pois ela deve chegar num certo ponto. Sim, em todo lugar, e vemos que isso está se tornando uma loucura climática. E nós estamos aí ouvindo falar de ondas de calor. Outro dia, eu li que o asfalto das estradas estavam derretendo devido ao enorme calor. Martin, quando eu era criança, na Cidade do Cabo, num dia quente, o asfalto derretia. A gente brincava com ele.
Então, quer saber? Eles estão fazendo um fuzuê com coisas que sempre estiveram aí. Desde sempre. É isso. Então, vamos ver do que se trata. O rei Charles ajudou a ligar o relógio primático no encontro de Londres essa tarde, que liga outros 150 relógios semelhantes espalhados por todo o Reino Unido, que passam a contar os segundos até 2030, o ano estimado em que a temperatura da Terra aumentará 1,5 graus. Percebam como eles utilizaram um relógio de disco, quase como se fosse um mecanismo antigo. Eu peço que vocês mantenham isso em mente enquanto continuo o vídeo. Agora veja o que estreou hoje. Hitler cometeu erros, mas com isso eu vou corrigi-los todos. Hitler cometeu erros, mas com isso eu vou corrigi-los todos. Esta é uma frase realmente muito interessante, considerando aquilo que estamos testemunhando no mundo hoje. Eu me pergunto quais erros Hitler cometeu. O trailer desse filme começa com uma música chamada Simpatia pelo Demônio. Veja você mesmo. Eles deram início a esse relógio do fim do mundo no mesmo dia em que o Disco do Destino estreia nos cinemas. E, é claro, o trailer é acompanhado pela música Simpatia pelo Demônio. Nós temos dito que isso é uma agenda luciferiana já há um bom tempo. E que os motivadores e perpetradores da agenda luciferiana são os jesuítas. Gostem as pessoas ou não, Ponto final. são os jesuítas. Porque eles odeiam a Bíblia, eles a detestam. E o que acabamos de ver é o teatro jesuíta. Os que comandam o show. E, historicamente, a coroa foi cedida a Roma. A coroa britânica só está na cabeça do rei Charles pela graça de Roma. E eles servem o dragão. E o dragão é o símbolo de Roma. Então, tem todas essas coisas interessantes. Também tem os mestres da caveira e ossos, todos os seus marionetes. Todos estão dentro do mesmo trem, caminhando na direção de uma coisa: lockdowns climáticos e dias de descanso climáticos, que são os domingos. Vai acontecer, está vindo. Vamos dar uma olhada no que a Fox News tem a dizer sobre John Kerry. É interessante que eles o chamam de o czar climático. Mas ele segue ordens de quem? Do Vaticano, do Papa. Ele segue ordens do Vaticano. Ele está fazendo tudo o que o Vaticano quer. É o agente deles? Sim, muito bom, porque você lembra desse vídeo, nós mostramos algumas vezes, onde ele diz que o Papa é o líder moral do mundo? De todo mundo, sim. Então, vamos ver o que esses agentes do Caveira e Ossos têm a dizer. O John Kerry tem um novo alvo climático, os fazendeiros. Ashley, eu já conheço essa história, mas explique pra gente de novo. Vamos lá. O nosso corajoso czar do Prima, que viaja o mundo com seus jatinhos particulares, está agora mirando os fazendeiros porque eles poluem o ambiente, diz ele. A alegação é que eles produzem cerca de 33% da emissão de gases prejudiciais e que a vitória sobre a mudança climática não pode ser alcançada sem tratar do problema dos fazendeiros. Na verdade, o John Kerry nem chama mais isso de mudança climática, mas de crise climática. Segundo Kerry, a poluição da agricultura causará um aumento de 0,5 grau até 2050. O antigo secretário de Estado diz que vidas dependem dos líderes mundiais e dos cientistas desenvolverem ferramentas necessárias para diminuírem a poluição da agricultura. Agora a culpa é das vacas. Eu agora vou explicar o papel dos fazendeiros na mudança climática. O que vocês têm que fazer é muito simples. É simplesmente sumir, desaparecer. Porque vocês estão atrapalhando a nova loucura climática que está tomando conta de toda a União Europeia, que no futuro muito próximo
comerá apenas alimentos artificiais, comida criada em laboratório, suplementada com insetos do Oriente. Apenas os ricos serão capazes de comprar comida normal e orgânica. A guerra contra os fazendeiros já começou na Holanda. Lá, através da lei, eles querem tomar as terras. Querem que as terras saiam das mãos dos fazendeiros para caírem nas mãos do setor da construção, porque a agricultura é perigosa. Perigosa para o planeta e sua população. Mas não desistiremos. Nós, os fazendeiros da Croácia e de outros países da União Europeia, não desistiremos. Martin, a agricultura tem que acabar. Eles estão lutando contra a Bíblia, pois a Bíblia diz que o tempo de colheita não acabaria. É interessante que o espírito de profecia também nos diz para garantirmos um pedaço de terra onde possamos cultivar os nossos próprios alimentos e tudo mais. E qual é a situação dos agricultores na África do Sul? Querem tirá-los de lá. Portanto, o diabo está tornando cada vez mais difícil fazer o que a Bíblia e o espírito de profecia nos dizem para fazer. Isso faz parte do plano de controlar completamente a compra e a venda. Eles querem controlar isso completamente. É tudo uma questão de controle. Agora eles estão indo atrás dos eletrodomésticos. Eu acabei de ver que o Biden quer acirrar a luta nessa área. Então, o fogão a gás e coisas desse tipo têm que acabar, pois eles estão contribuindo para o derretimento do asfalto nos dias quentes de verão, que, como eu já disse, sempre derreteram. Mas deixa pra lá. Martin, vejamos o quão ridículo é isso que eles estão fazendo. Mas lembre-se, o nosso foco é sempre a perspectiva bíblica. Então, não importa o quão ridículo possa parecer, não importa quão empolgante você fique a respeito, ou mesmo com quanta raiva você fica, é parte da profecia e é nessa direção que estamos indo. Portanto, aceite. Não aceite no sentido de dar apoio, mas aceitar no sentido de alertar a humanidade para onde ela caminha. É isso. Bem, você mencionou agora que eles querem parar o gás e tudo isso em Londres. Isso também é muito sério nesse estágio. Nada de fogueiras, fogões a lenha, fogões a gás e limites de velocidade a 20 milhas por hora. Vai ser interessante assistir como eles vão implementar isso na África, dizendo aos seus cidadãos que não podem mais queimar madeira. E destruir todo o estilo de vida do continente africano. Vai ser muito interessante. Vai ser interessante. Não é mesmo? Vai ser muito engraçado. Bem, eles conseguiram fazer as pessoas utilizarem máscaras no meio do nada, o que não fez o menor sentido. Mas, ainda assim... Vamos ver quantos vão concordar com isso. Sim. Mas sim? Bem, agora temos Nigel Farage, que nos dirá um pouco mais sobre o que está acontecendo no... Iremos de lockdown climático a lockdown climático, até finalmente um decreto dominical. Vejamos. Poderiam lockdowns climáticos estarem chegando? De acordo com Nigel Farage, a resposta é sim. Nessa terça-feira, o prefeito Brown disse que a qualidade do ar em Londres está cada vez pior, e isso por ter o verão chegou em nosso país. Muito bem, então ele diz, não usem seus carros a não ser que seja absolutamente necessário, não deixe o seu carro ligado, não queime lenha, etc, etc. Bem, se há 4 anos atrás eu dissesse para você que seríamos trancafiados em casa por causa de um vírus que veio da China, você não acreditaria. Agora veja, eu estou dizendo para vocês agora que em nome da mudança climática, em nome da poluição, Londres, com certeza, nos próximos poucos anos, não teremos mais a permissão de utilizar os nossos carros. A qualidade do ar será muito ruim e você tem que ficar em casa. Isso não é sobre poluição, não é sobre mudança climática, é sobre controle das nossas vidas. Estamos nos tornando como a China. Não pense que não vai chegar em você, porque vai. É a mesma estratégia do pânico e histeria que eles utilizam para amedrontar a população e fazê-la submeter-se ao controle durante a Covid. Medo resulta em controle e controle resulta em poder. Ninguém deveria aceitar isso.
A maneira como o medo foi utilizado durante os lockdowns foi incrível. Milhões de nossos idosos trancafiaram-se em casa, afastaram-se de seus netos, de seus filhos, amigos, vizinhos, porque as propagandas do governo disseram a eles que se eles saíssem de casa morreriam. Fizeram isso com a Covid e vão fazer agora com o clima, com a questão da poluição. E o preocupante disso tudo é o quão pouco os professos conservadores estão se preparando para enfrentar essa situação. É impressionante como pessoas que nasceram em liberdade estejam tão dispostas a abrir mão dela. Agora você não pode dirigir a mais de 30 km por hora. Eles querem forçar todo mundo a trocar seus carros por patinetes elétricos. Os políticos têm que fazer alguma coisa contra essas loucuras. Esses conservadores que não fazem nada são parte da elite. É por isso que eles não fazem nada, porque as regras não se aplicam a eles. São todas um grande clubinho. Já estão surgindo por aí histórias assustadoras a respeito de uma nova pandemia que está chegando. E a próxima vai ser pior. Bem, você já viu coisas assim, mas o que você ainda não viu é como a Organização Mundial de Saúde, e já alertamos muito sobre isso aqui, é como ela está desesperada para que haja algum tipo de tratado global de saúde. Caso algo desse tipo realmente aconteça, a Organização Mundial de Saúde terá poderes para ditar as regras para os países e de fazer sanções para determinadas nações que não se adequarem às suas exigências. Ela terá poder de impor lockdown no país, mesmo que seu governo não aceite isso. A coisa vai ficar feia. No momento se discute como isso vai acontecer. Precisamos estar vigilantes em tantas coisas. As pessoas têm que abrir o olho. Muitos chamam isso de teoria da conspiração, mas não é. A ideia fundamental por trás disso é que a liberdade é o problema. A verdade é essa. Para eles, a liberdade das pessoas é o grande problema desse planeta. Seja na questão da pandemia, ou da crise climática, como eles dizem. Seja lá qual for a questão, o fato das pessoas terem liberdade irrita muito os reguladores. Nós vimos o Conselho Climático essa semana disse que nós não apenas temos que migrar para veículos elétricos, mas temos que diminuí-los pela metade. Temos que cortar as nossas viagens pela metade. Agora temos que nos adequar ao calendário do transporte público. Isso vai caminhando, e as pessoas precisam abrir o olho com isso. O problema não é a liberdade, o problema são as pessoas que querem tirar sua liberdade. O problema hoje não é a esquerda contra a direita, mas é o autoritarismo contra a liberdade. O problema é o que eles chamam de bem comum contra a liberdade da pessoa fazer suas próprias escolhas. Nós temos que descobrir o que aconteceu durante a Covid. Precisa haver uma comissão real para descobrir o que realmente aconteceu naquela época. O que foi que isso custou à nossa liberdade? É com grande esperança que eu declaro que a Covid-19 já não é uma grande emergência global. No entanto, isso não quer dizer que a Covid-19 já não seja uma ameaça global. Na última semana, a Covid-19 matou a cada 3 minutos. E isso é somente o que sabemos. Enquanto falamos, milhares de pessoas em todo o mundo estão lutando por suas vidas em UTIs. E bilhões continuam a ter que conviver com as graves consequências da Covid-19. O vírus chegou para ficar. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Estão todos procurando por um inimigo. O inimigo é um poder vago que quer roubar a liberdade deles. A única organização que realmente quer roubar a liberdade e reaver o seu poder original é a besta de Apocalipse. Se as pessoas estudarem um pouquinho, analisando todas as movimentações nos governos, em qualquer esfera, já que estão todos envolvidos, até mesmo no mundo do esporte, seja no esporte, seja na comunidade médica, seja no mundo dos bancos, no mundo dos negócios, no mundo do governo, nas Nações Unidas. Quais são as pessoas movendo as peças? Veja quem são, e você constatará que são ou da Ordem dos Cavaleiros de Malta,
ou então pertencem à Opus Dei ou aos jesuítas. São até mesmo premiados por eles. Olha o Fauci, por exemplo. Ele não acabou de receber o título de maravilhoso e fantástico professor naquela universidade jesuíta, a Georgetown? E isso ao mesmo tempo em que a maioria das pessoas concorda que o trabalho dele foi horrível, mas ele foi premiado? Por quem? Muito bem, se você é um cavaleiro de uma ordem militar, naturalmente você recebe ordens. E recebe ordens de quem? Do seu general. E quem seria o general dos Cavaleiros de Malta? A quem eles juram lealdade? Eles juram lealdade ao Papa. Mas suas ordens vêm do general. Não é? Que neste caso é o Papa Negro. Muito bem. Se você considera os reis do mundo, incluindo o reizinho Charles, ele não usa uma cruz maltesa? Sim. Ele não está então associado aos Cavaleiros de Malta? Bem, como todos sabem, a Ordem de Malta é submissa ao Papa. O mesmo acontece com a Ordem do Banho. Seja lá qual ordem for, eles podem nomear de qualquer coisa. Eles se reúnem lá naqueles encontrinhos deles, seja o dos Bilderbergers, ou seja lá o que for. Mas a questão é: quem começou os Bilderbergers? Não foi o jesuíta Joseph Ratzinger? Então, atrás de tudo isso sempre está a hierarquia católica. E quem não vê isso só pode estar cego. Sim, como você mencionou antes, como eles governaram por 1260 anos, eles governaram essa terra. E querem reinar de novo? E o que precisam fazer para reinar novamente? Eles têm que forçá-lo a submeter-se a eles. Você tem que aceitar a marca deles, aceitar a doutrina deles. Na verdade, você tem que pensar como eles. Mas eu me recuso a pensar como eles, eu não aceitarei a marca. Com certeza. Mas eles estão decididos a fazer isso. A Bíblia diz que eles controlam o sistema bancário, pois você não poderá comprar nem vender. Eles poderão controlar tudo o que você faz. Na verdade, esse é o próximo ponto. Poderiam eles congelar a sua conta bancária? Sim. Olhe para o que alguns desses âncoras de notícias ou algumas pessoas, você pode ver que eles veem que tem algo errado. E não sabem o que é? Eles não sabem quem. Como você disse, eles estão olhando para o topo, o cara de baixo, que eles acham que é a elite. Mas essa elite está respondendo ao sistema. Agora, esse Nigel Farage, o artigo que temos aqui é sobre ele, seu banco, sendo fechado, sua conta bancária. Tiraram a conta bancária dele, tudo porque ele fez um comentário na televisão. Martin, seu dinheiro está seguro? Não pode ser, sem chance. Muito bem, vamos ler então o artigo? O terror de cancelamento de contas. Semana passada, o ex-líder do partido Brexit, Nigel Farage, anunciou que sua conta bancária com mais de 40 anos de existência foi encerrada contra sua vontade e sem nenhuma explicação real. O motivo pode ter sido político, ele especulou. Talvez para justificar o fato de o prestigioso banco privado para os ricos ter feito uma exceção ao seu apoio ao Brexit. Farage continuou afirmando que 9 outros bancos recusaram esse costume. Esse parece ser um possível caso do que foi conhecido como debanking, ou seja, negar serviços bancários a indivíduos devido às opiniões que eles têm. Espere um pouquinho. Não é o que a Bíblia diz que aconteceria? Exatamente. Exatamente o que vai acontecer. Eles podem fazê-lo? Já estão fazendo isso. Agora, quem os bancos estão obedecendo? Estão voltados para o Vaticano. Todos obedecem ordens do Vaticano, porque ele os controla? Isso mesmo, então o Vaticano também é a favor da mudança climática. Tudo isso junto. Se você for contra, pode estar em apuros. Continue. Até o momento, não sabemos exatamente por que a conta de Farage foi fechada, mas sabemos que ele não é o único que alega ter sido desmascarado. Na verdade, na última semana surgiram vários casos de pessoas que tiveram acesso a serviços financeiros negado, aparentemente com base em suas opiniões políticas. Isso incluiu ativistas, pais
grupos e até mesmo pessoas sem nenhum histórico político. Muito bem. A nossa intenção é sempre mostrar que as profecias estão se cumprindo. Eu gostaria que as pessoas compreendessem aonde estamos no curso da história. Isso é sério. É muito sério. E isso não vai durar por muito mais tempo. Eu espero que não dure. Sabe, eu não aguento mais tamanha idiotice. É verdade, porque as pessoas são muito crédulas e estão sendo arrastadas para essa enxurrada de mentiras. Inundação de mentiras. E quem é o pai da mentira? Satanás. E a Bíblia diz que a verdade foi lançada por terra. É verdade. Vamos ver o que o prefeito de Nova York tem a dizer. Esse é um momento muito importante. Nós vamos revisar aquilo que tem sido feito aqui em Nova York e o que estamos fazendo em Londres e como isso impacta a maneira como pensamos. E também vai ser um momento desconfortável para muitos. Sabe, é fácil falar a respeito de emissões saindo de veículos, como isso impacta o nosso índice de carbono, como os edifícios têm impactado o nosso meio ambiente, mas ninguém fala do bife. Eu não sei se as pessoas estão prontas para falar disso. Nós não podemos mais ser hipócritas. Nós fazemos leis que procuram tratar das emissões causadas pelos combustíveis fósseis, mas ao mesmo tempo não queremos ter uma conversa real do dano causado pela comida. Quero dizer aos nova-iorquinos e a todo mundo que a comida tem impacto em nosso planeta. Nós temos duas mães, uma que nos deu a luz e a outra que nos sustenta, e estamos destruindo aquela que nos sustenta por meio da comida que comemos. Estamos tentando combater a mudança climática. A questão é que se nós realmente queremos chegar nesse objetivo, temos que fazer isso de maneira integral. Não podemos deixar de fora aquilo que é responsável por 1/3 das emissões de gases poluentes. Quando você faz uma comparação, os números causados pela comida comparado ao transporte são extremamente próximos. É quase a mesma coisa. Então não dá para falar de carros e falar de edifícios sem falar da comida, que também contribui para a crise. Hoje, eu me dirijo aos nova-iorquinos, que são sérios nessa luta de purificar o ambiente, que agora nós temos um novo foco, que também vai incluir a comida. Isso não está alinhado com a profecia bíblica? Sim. Está acontecendo. Mas se tudo está desmoronando, bem, já está caindo no lugar há alguns anos. Aliás, eu não tenho duas mães. Eu só tive uma. Só uma. Não é loucura aquelas pessoas dizerem que Jesus tinha 2 pais, agora tem também uma nova mãe? O único que tem 2 pais sou eu. Tenho um pai terrestre e um pai celestial. Mas eu não tenho 2 mães. Algumas dessas coisas estão sendo discutidas em encontros que nem todos têm permissão para participar. É por isso que muita gente nem sabe que isso está acontecendo. Mas esta senadora participou de umas dessas reuniões e nos diz o que foi decidido lá. E ela está muito preocupada pelo que foi decidido. E a mídia não fala disso. Verdade? Quer dizer, ouvimos antes no noticiário Sky News Australia que ele mencionou que esse tratado da Organização Mundial de Saúde, já mencionamos isso antes, mas vamos ouvir o que ele realmente implica. Senadora Bachmann, fale um pouco da sua experiência em Geneva, na Suíça, a respeito de uma reunião que você participou, a respeito de coisas relacionadas à Organização Mundial da Saúde. Isso tem consequências profundas na vida de cada pessoa desse planeta. Porque o plano deles é que cada indivíduo da Terra passe a estar sob o controle da Organização Mundial da Saúde. Nessa segunda-feira dessa semana, uma semana depois da reunião da Organização Mundial da Saúde, houve uma publicação verdadeiramente bombástica
que diz que a União Europeia já desenvolveu o passaporte digital global, que vai regular a capacidade das pessoas de se transportarem, assim como de outras questões de saúde. Com esse passaporte global digital, que é basicamente um QR Code, cada pessoa deverá se adequar às exigências da Organização Mundial da Saúde para poder viajar, para poder se locomover. E isso foi anunciado agora, na segunda-feira. Eles não querem esperar passarem as emendas do Tratado Global. Eles já anunciaram que a Organização Mundial da Saúde está adotando isso na Europa e já cobre 80 países de 194. A questão é, quando os Estados Unidos fará parte desse sistema? Porque é assim que você força um governo mundial. Através de um passaporte global digital, já é realidade, gente. Na segunda-feira foi anunciado que a Organização Mundial da Saúde vai tomar conta do passaporte digital europeu e também declararam que este será o primeiro passo para uma moeda digital mundial e cadastros médicos digitais. Em breve, toda a nossa vida estará atrelada a esse QR Code. Segundo eles, a data de início já está para junho de 2023, ou seja, agora. Esse passaporte global digital já está valendo. Não será para daqui a um ano. Eles já querem tomar controle da nossa vida. Precisamos de uma intervenção de Deus. Muito em breve, talvez em menos de um ano, teremos esse passaporte digital totalmente implementado para cada cidadão do mundo. Portanto, o plano já está revelado. Já está criado. É simplesmente uma questão de implementar na vida de cada um. Quando você analisa as 307 propostas de emenda nas regras internacionais da saúde e o Tratado Global de Pandemia, as duas coisas exigem a submissão dos Estados-membros. E eles também estão conversando a respeito de se criarem comitês de como impedir as pessoas de conversarem sobre esse assunto. Não é então de se surpreender que os principais meios de mídia não estejam falando sobre esse assunto. Os únicos que estão falando a respeito disso são as fontes alternativas. Acho que é seguro dizer que mais da metade da população não confia no sistema. O povo sabe que tem algo de podre na mídia. Muitos estão buscando a mídia alternativa como opção. E é por isso que esse tratado de pandemia está traçando planos para calar as mídias alternativas, que são as únicas que criticam esse governo global. Portanto, dentro de um ano, pode esperar que haverá restrições na liberdade de expressão. Utilize a sua liberdade de expressão enquanto pode. Martin, aproveite a sua liberdade de expressão enquanto ainda pode. Mas alguns ainda insistem que Jesus vai demorar. Já está em vigor. Então, se não temos tempo, deveríamos dobrar nossos esforços. Ou melhor, triplicar. Não é verdade? Eu não acho que resta muito tempo para evangelismo público. Não. Também não teremos a mídia. Bem, eu duvido que algo dure tanto tempo para passar a mensagem como nessas plataformas. Muito bem. Na Idade Média, a Igreja Católica tolerava dissidência? Não. Nem isso aqui. Quem ia atrás de você? A Inquisição. A dissidência não era tolerada. Eles controlavam todos os aspectos. Cada aspecto da vida era controlado. Portanto, eles são malucos por controle. Martin, esse sistema é um sistema de contrafação. É um sistema que contrafaz o verdadeiro governo de Deus. A diferença é que o governo de Deus é baseado no amor. O amor abnegado. Mas o governo deles se baseia no líder deles, que é um mentiroso desde o início. Ele é o egoísmo em pessoa. Portanto, em cada sistema há uma autoridade. Os dois sistemas exigem a obediência. Deus exige obediência.
Quem não obedece à lei dele, morre. Deus exige absoluta obediência, mas essa obediência é motivada por amor. É o amor. A outra autoridade também exige obediência. Muito bem, o sistema de Deus tem um braço direito? Sim. É a mensagem de saúde. Mensagem de saúde. O outro sistema também tem uma mensagem de saúde? Sim. Deus coage as pessoas? Não. O outro sistema coage? Sim. O sistema de Deus é correto? Sim. Porque Deus sabe muito bem o que ele faz. Ele o implementou e nos projetou assim? E ele está fazendo isso para o nosso bem. Sim. Muito bem. A besta quer o controle absoluto. Sim. Mas se ela não pode mudar o seu coração para adorá-la, ela vai forçá-lo a adorá-la. E ela faz você adorá-la? Mesmo se seu coração não está certo, não Pouco importa, porque você serve aquele a quem obedece, ou seja, a adoração. Você escolheu um ídolo. Então essa parte de Deus conhece o meu coração não tem nenhum fundamento. Não tem. Porque os frutos não mudam. Você precisa dar os frutos. Agora, o mundo está em uma enorme batalha por duas ideologias, dois sistemas. E esse sistema está começando a controlar todo o mundo. Eles foram alertados. Sim. Deus não se certificou de que o mundo seja alertado. Sim. E o que dizer a respeito desse médico? Ele não disse exatamente o que está acontecendo. Ele já os queria há 10 anos. Até mesmo em parlamentos e lugares públicos. Vamos ouvi-lo? Eu acho muito curioso eu estar nessa cadeira hoje. Isso porque, há exatamente uma década atrás, eu estava sentado aqui também, me dirigindo ao Parlamento Europeu. Naquela época, eu alertei o mundo do que estava por vir. Eu adverti este parlamento e pessoas de todo o mundo a respeito da militarização da natureza e de suas consequências. Tragicamente, eu estou de volta para dizer a todos vocês que, infelizmente, eu estava certo. Em 1990, foi descoberto que havia um problema com as vacinas. Descobriram que elas não funcionam. Desde 1990 até 2018, cada publicação científica concluiu que o coronavírus escapa das vacinas. Elas não funcionam nele. Isso porque o coronavírus se modifica muito rapidamente para as vacinas terem efeito. E desde 1990 até 2018, esta é a ciência publicada, senhores. Isto é a ciência. E é uma ciência que não foi financiada por empresas farmacêuticas. Essas publicações são publicações científicas independentes, que provam, para longe de qualquer dúvida, e eu menciono aqui especialmente os estudos da Universidade de Carolina do Norte, que todas as pesquisas mostram que vacinas não funcionam no coronavírus. Em 2002, a Universidade da Carolina do Norte patenteou a replicação infecciosa incompleta de um clone de coronavírus. Uma replicação infecciosa incompleta é uma arma. Significa que algo foi projetado para afetar um indivíduo, mas não afetar outros indivíduos. É isso que significa replicação infecciosa incompleta. Essa patente, preenchida em 2002, de um projeto financiado pelo Dr. Fauci de 1999 até 2002, misteriosamente precedeu o vírus SARS-1.0, sabe por quanto tempo? Apenas um ano. Oh, doutor, você está sugerindo que o SARS 1.0 não veio de um mercado de rua de Wuhan? Você está sugerindo que talvez tenha vindo de um laboratório? Na Universidade da Carolina do Norte? Não estou sugerindo. Isto são fatos. Nós criamos o SARS. O SARS não foi um fenômeno natural. O fenômeno natural se chama gripe comum, se chama influenza.
se chama gastroenterite. Isso é o coronavírus natural. Mas o SARS é a pesquisa desenvolvida por humanos para militarizar um sistema de modelo de vida que ataque os seres humanos. Isso foi patenteado em 2002. Bem, se esse doutor é legítimo ou não, não cabe a nós julgar. Sim, ele apresenta coisas muito importantes, mas o fato dele ter permissão para falar nesses lugares me deixa com uma pulga atrás da orelha, sabe? Sim, Você viu os anéis interessantes dele? mas mesmo assim, eu acho Agora, o que a informação passada por ele causa? Por mais que seja relevante, ela gera medo. Medo que alguém quer destruir a humanidade. E que precisamos nos proteger destes inimigos malvados. O problema é que esses inimigos deles não são o verdadeiro problema. São apenas inimigos de fachada. Veja só. Ele falou a favor ou contra o Fauci? mas contra. Falou contra, certo? Isso não é a dialética hegeliana? Não é o discurso de duas forças opostas? Se você vai acreditar em um lado ou outro, depende geralmente das suas circunstâncias. Agora, o que é interessante é que esse médico tem permissão para falar nestes lugares importantes. E se eu compro a narrativa dele ou não, é irrelevante. Por mais que seja uma discussão válida, no fim das contas, ela acaba gerando medo e desconfiança de que alguém aí fora está querendo te matar. E esse inimigo é abstrato, mas existem poderosos que querem te matar. Ele é a favor ou contra o Dr. Fauci? Totalmente contra. Contra. Por outro lado, o Dr. Fauci foi exaltado a altos níveis pela sociedade jesuíta. Agora, se você entende que eles são mestres da dialética hegeliana, ou seja, em colocar visões opostas em conflito, eles podem então manipular as mentes e, ao mesmo tempo, mantê-las tão confusas que não podem entender a realidade. Sugá-los para que fiquem em um grande palanque, como sempre dissemos. O que sempre dizemos aqui é que dê um passo para trás e veja a coisa toda. E depois pergunte-se: venha da direita, venha da esquerda, venha de um extremo, venha do outro. Tudo não se encaixa na profecia bíblica. O Dr. Fauci recebeu o título da Georgetown, a Universidade dos Jesuítas, de distinto professor. Ele recebeu a maior honraria dada por aquela universidade. O Dr. Fauci vai participar da educação de estudantes de medicina, de acordo com a universidade. E estamos profundamente honrados em receber o Dr. Fauci, um servidor público dedicado, humano, líder de saúde global visionário. É o que diz a Universidade de Georgetown. Martin, esses jesuítas me deixam quase doente. Tá, eu vou ficar quieto. Sabe, vamos só ler essa outra parte aqui também. O Dr. Fauci incorporou o valor jesuíta de estar a serviço de outros durante toda a sua carreira. E somos gratos por contar com sua experiência, forte liderança e compromisso para orientar a próxima geração de líderes. Sabe, parece até mesmo que esse homem é um jesuíta faisana. Ok, só explique para nós um pouquinho. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele seria um jesuíta por trás das cortinas, sabe? Ele se casa, ok, trabalha, um verdadeiro, mas na verdade é um verdadeiro jesuíta. jesuíta. Eu não estou dizendo que é, porque eu não sei, mas sabemos que essas coisas são secretas, então como eu poderia saber? Mesmo que ele tenha reconhecido claramente o apoio à teologia jesuíta. Exato.
Então, se ele é tão honrado e exaltado pela Universidade de Georgetown, ao mesmo tempo em que aquele médico acaba com a reputação dele em público, então, sabe, eu fico de olho nos dois. Certo, agora você também deve levar em consideração. Robert F. Kennedy estava no horário nobre da Fox News dizendo sim, na verdade, se tratasse dessa prisão, Anthony Fauci. Daí Rand Paul também foi ao ar, porque ele, e até mesmo Jesse Waters da Fox News, descobriram que Fauci está sendo protegido, como um ex-presidente é protegido pelo serviço secreto. Eu assisti a muitos desses debates, com o Rand Paul interrogando todos esses grandões aí. Mas a resposta deles é sempre escorregadia. Não importa qual seja a acusação, nada nunca é culpa deles. Então, na minha opinião, é tudo uma dialética hegeliana. É exatamente onde eu queria chegar. Você tem o candidato democrata à presidência, tem a direita, o conservador, todo mundo está nessa. Mas tudo faz parte da dialética do Galeão. É parte da dialética hegeliana. A questão, de novo, é para onde tudo isso está indo? E a coisa mais importante de todas é quem está por trás. Quem está por trás? Porque essas pessoas, esses jesuítas, esses cavaleiros de Malta, eles estão sempre, mas sempre envolvidos com os maiores escalões da liderança. E ninguém comenta a quem eles se submetem. É à besta de Apocalipse que eles se submetem. Essa besta é louca por controle e ela tem uma marca, está determinada a colocá-la em todo o mundo, pois essa marca é contrária à marca de Deus. Ela ataca a autoridade de Deus. Temos que fazer uma escolha entre aceitar a autoridade de Deus, que segundo a Bíblia é o sábado, ou a autoridade da igreja, que por sua vez é o domingo, a marca da besta. Você escolhe. Oremos. Querido Pai, o mundo está à beira do fim. E as pessoas parecem não saber. O mundo caminha para o precipício. E o tempo está acabando. Temos uma mensagem a levar. Ajuda-nos a empregar todos os meios. Ajuda-nos a nos envolvermos completamente nessa missão de levar a tua mensagem ao mundo. A verdade precisa alcançar todo o mundo. Oro em nome do Senhor Jesus. Amém.